Muito bem, amigos do programa Aldeia Felicidade. Estamos chegando mais uma vez com essa oportunidade que Deus nos dá de levarmos a mensagem de luz e de esclarecimento para todos os corações. Mensagens que vêm do mais alto, dos nossos irmãos mais experientes, nos trazendo também uma reflexão mais profunda do porquê estarmos aqui, de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. Vamos compartilhando desde já, deixando que mais dos nossos irmãos também acompanhem esse programa tão especial e 16 anos no ar. Abrindo também aqui para Trentina FM 98,3 e Rodeio Santa Catarina. Vamos lá então, aquela abertura também sempre muito especial. Às 14 horas, música gaúcha de qualidade. Aldeia Felicidade. Muito bom dia, Lúcia Marques Bagatinha, ali em São Paulo. Muito bom dia, beijão aí para toda a família. Obrigado por estar conosco mais uma vez. Valeu, Lúcia, muito bom dia. Muita paz, muita luz para todos aí, tá? Obrigado por estar com a gente. Vamos juntinhos nesta empreitada. Aquela abertura é sempre muito especial, né? Nossa querida Bernadette Steffes também com a gente. Bom dia, Bernadette. Beijão aí para todo mundo. Na Aldeia Felicidade, conhecendo e vivendo Os potenciais do amadurecimento. Uma proposta universalista de luz. Uma nova escolha ao seu alcance. Você merece ser feliz. Programa Aldeia Felicidade. Bem abençoado para você. Valeu, Bernadette, para vocês também, tá? Um beijo grande. Música cheia de alegria. Valeu, Lúcia. Muito bom dia. Amargurando e descontente. Muito bom dia, Davi. Nosso querido Davi Mose sempre com a gente. Bom dia. Beijão aí pra toda a família. Tão impaciente. Era o que eu queria. Dar um passo maior do que eu podia. Oh, oh. Mas eu não sabia que muitos caminhos são incertos. Nosso querido Sérgio Lipinho com a gente também. Bom dia, Sérgio. Muita paz para todos aí. Beijão para toda a família. Abrindo também aqui para a Trentina FM, agora oficialmente. Vamos lá então? Vamos nos concentrar um pouquinho mais, né? Agradecer a Deus por mais esse dia. O domingo está só começando, a página está em branco. Que possamos chegar ao final desse dia, desta página, e não termos do que nos arrepender. Vamos pedir essa proteção, esse amparo, esse afago dos nossos mentores, os emissários do Cristo que estão bem pertinho de nós. Os que nos colocaram aqui, querem o nosso bem e nos acompanham. Podem ter certeza. Vamos ver aquela clareira na psicosfera. Compositores e intérpretes sensibilizando e esclarecendo mentes e corações. Acho que o Serginho Antônio Oliveira lá em Brasília. Bom dia, Zeca. Aqui estão todos bem, graças a Deus. E vocês todos bem? Amém. Muita paz, muita luz, Serginho, lá em Brasília nos acompanhando há bastante tempo também. Muita luz para todos.
Obrigado, Serginho. A Trentina FM convida você a elevar ainda mais seus pensamentos, a sublimar ainda mais seus sentimentos. Vibremos em prol do nosso planeta. Sejamos a união de um só pensar, o amor, a união de um só sentir, o amor. Nossa saudação a você, nosso querido ouvinte, a você, nossa querida ouvinte aqui da Trentina FM 98,3 de Rodeio, Santa Catarina. Nossa saudação a vocês do Facebook, que já estão conosco há um pouquinho mais de tempo. Nosso querido Sandro Grava também entrando agora. Nosso primo, muita paz, muita luz. Nosso tio Ivo, tia Iracema, né? Os papai, a mamãe, nosso querido Beto. Muita luz para todos aí, Sandro. Que estejam todos em Cristo, né? Nosso querido Pedro da Silveira também nos ajudando com as suas vibrações. Muita paz, um grande abraço, Pedro, para toda a família. Muita luz no seu coração. Que estejamos todos juntos nesta empreitada de levarmos a mensagem de luz e de esclarecimento para todos os corações. Vamos aproveitar os ensinamentos que vêm do mais alto. Nosso querido Eduardo Sardanha, bom dia, ótimo domingo a todos. Valeu, Eduardo. Beijão aí para toda a família, obrigado por estar conosco mais uma vez. Então vamos aproveitar essa reflexão um pouco mais profunda que nos dá exatamente o motivo da nossa estadia aqui no planeta Terra. Sabermos de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui, que certamente não é a passeio. Nosso querido Gustavo Moritz, lá em Gravatá, em Navegantes, grande amigo de longa data. Gustavo, beijão aí pro nosso Ratinho, nosso Alcione, toda aquela equipe muito bacana aí, né? Muita paz para todos aí em Gravatá. Valeu, Lúcia. Beijão por estar conosco, sempre nos acompanhando aqui no programa Aldeia Felicidade, partindo aí para o seu 16º ano, 16 anos no ar, levando essas mensagens desses nossos irmãos superiores, né? Nosso querido Lides Soares, bom dia, ótimo domingo para todos. Valeu, Lides. Muita paz aí, beijão para toda a família. Então vamos aproveitar esses ensinamentos. Sempre comento aqui, né, que o Chico Xavier, com os seus 550 livros, né, nos dá a motivação exata do porquê de estreitarmos a nossa relação com Jesus para realmente sermos mais felizes, plenamente felizes, que a cidade, nosso planeta Terra, não comporta ainda, mas podemos ser tão felizes quanto ela comporta, direcionando as nossas atividades para o bem, para a luz. Valeu, Ofélia! Bom dia, mano, a Ofélia, a Fefe e o Cláudio, beijo grande, nos chegando em muitos coraçõezinhos, né? Muita paz para todos, essa energia que chega em todos os corações, e todos os domingos nós temos um motivo a mais, né, para sintonizarmos com o programa Aldeia Felicidade. Dona Clotilde Marcos, bom dia, Zeca. Dona Clotilde lá em Blumenau nos acompanhando sempre. Ela, né, junto com o nosso querido Gerry, Clóvis e todas as famílias reunidas em torno do programa Aldeia Felicidade. Muita paz, muita luz para todos, essa energia que chega e juntos abrimos aquela clareira na psicosfera, né? Sintonizados com o mais alto, recebendo essa orientação que desses nossos irmãos que a serviço de Jesus estão nos resguardando, nos protegendo e nos dando a instrução necessária para realmente sermos mais úteis aqui na seara do amor, da paz, da fraternidade e da luz. Toda vez que os amigos espirituais nos dizem que nossas ações, nossas atividades no bem, são os nossos advogados lá na frente. E justamente isso, porque quando caminhamos de mãos dadas com Cristo, com Jesus, com nossa mãe querida, com os seus emissários, estamos protegidos. Porque somos acompanhados por uma nuvem testemunha, disse Paulo, há 2000 anos. O São Paulo aí da Igreja Católica, né? Talvez sem ele não tivéssemos recebido o cristianismo, né? Porque ele também andou literalmente falando, pregando a mensagem do Cristo, né? Era Saulo, se transformou em Paulo naquele encontro com Jesus, com aquela luz que o começou a orientar a partir daí, né? Então veja bem os caminhos que cada um de nós podemos ter, né? Podemos realçar as belezas da criação, fazendo com que quem esteja ao nosso lado também se sinta bem. Fazendo como? Sendo pequenas luzes de orientação para esses nossos irmãos. A começar pela nossa família, pelos nossos amigos. Então vamos estreitar essa relação com Jesus, seguindo a instrução do Espírito de verdade, que é Jesus e João Batista. João Evangelista estava lá de cá, recebendo a codificação, como Allan Kardec, que depois reencarnou como Chico Xavier. Mas antes já tivera sido João Evangelista, foi Francisco de Assis, olha a caminhada desse espírito, foi René Descartes, foi Santo Antão, São Gastão, começou lá já como Isaac, como Daniel. Então uma caminhada sempre a serviço de Jesus e por todos nós. Quem ganhou com isso? Nós ganhamos, mas ele recebeu em dobro, pode ter certeza, porque nós só recebemos o que nós damos, literalmente falando. Causa e efeito é lei de Deus. Nós, às vezes, não paramos para pensar nisso. Coisas simples que, às vezes, não tocam os nossos corações. Porque eu só
eu estou semeando agora, livremente. Deus é tão bom que deixa que semeemos o que nós quisermos, mas Ele é tão justo que nós teremos que colher. Então vamos cuidar com a nossa semeadura, com as nossas colocações, com os nossos pensamentos. Neuza Pereira nos ajudando também. Bom dia, Neuza. Muita paz para todos aí, né? Lembramos da Neivane que ela tinha falava da descarga virtual. Pensamentos tenebrosos, sombrios, pensamentos de raiva, né? De pré-julgamentos. Vamos puxar a descarga e trocá-los por pensamentos bons. Essa energia vai encharcar o nosso corpo espiritual, que influenciará o nosso corpo físico. Não tenhamos dúvida disso. Então depende de cada um de nós. A semeadura começa no pensamento, que é a força mais poderosa do universo e que é matéria, porque é um atributo do espírito. Então as nossas forças mentais, a serviço do espírito, plasmam aquilo que nós queremos. O que nós queremos? Felicidade. Para ter felicidade, eu tenho que semear alegria, felicidade, amor, luz. Então, estamos fazendo isso no nosso dia a dia. Eu tenho um textozinho aqui do Neto Grava. Esse espírito que está nosso filho, que estará conosco aqui na terça-feira na Casa Espírita Caminho de Luz. Deixa eu ver aqui, ó, um questionamento que ele fez essa semana nas redes sociais. Você já se perguntou o que a sua postura desperta nos outros? Vou repetir a pergunta. Você já se perguntou o que a sua postura desperta nos outros? Já percebeu como costuma ser a qualidade dos seus pensamentos, atos e palavras? Não é o que aparentamos que cria a atmosfera psíquica dos ambientes que frequentamos, mas sim a qualidade dos nossos sentimentos que vão impregnar os locais que estivermos. Sempre seremos, em algum momento da vida, tutores ou tutelados. Precisamos exercer ambas as funções, recebendo com humildade as devidas orientações dos nossos superiores em espiritualidade, bem como levando segurança àqueles que Deus nos confiou o cuidado. Então, eu sempre falo, né? Nós como pais tutelamos, né? Esses espíritos chegam como nossos filhos, como nossos netos. Depois precisamos também sermos tutelados por eles, né? E todos nós passaremos por isso, não tenhamos dúvida. Então que a nossa semeadura seja boa. Nossa querida Lídia Maria com a gente. Bom dia, Lídia. Bom dia, Deus abençoe a todos nós, né, Lídia? Muita paz para todos. Então, lembra do questionamento? Você já se perguntou o que a sua postura desperta nos outros? Lá vem aquele chato, vem aquele cara alegre, gostoso de ouvir, gostoso de conversar, né? Então vamos pensar nas nossas atitudes do dia a dia, porque nós acordamos. Então a primeira orientação dos amigos espirituais é ore agradecendo. E a mãe do Divaldo sempre dizia para ele, depois que ela desencarnou, ela aparecia para ele cedinho, Divaldo, você já orou? Mãe, está só começando o dia. Ore, meu filho, ore, você não sabe o que vai acontecer durante o dia. E na hora de dormir ela aparecia de novo, Divaldo, você já orou? Dizia, mãe, estou começando. Ore, meu filho, não esqueça. Nós não sabemos o que encontraremos no nosso sono físico, né? Porque o espírito não dorme. Então nós teremos encontro. Então que sejam promissores. Vamos pedir ao nosso anjo guardião que nos pegue pela mão. Mas literalmente peça em si o pensamento, na sua oração. Pegue pela mão e me leve para as áreas de refazimento, de estudo, de trabalho, né? E nós com certeza acordaremos bem melhor. Não tenhamos dúvida disso. Eu não acho, tá? Eu não acho isso. Eu não acredito nisso. Eu tenho certeza que é assim. Então vamos ter essa responsabilidade de cuidarmos de nós mesmos. Porque Allan Kardec foi enfático, ele disse que fora da caridade não existe salvação. Mas a caridade conosco também. E o que é caridade conosco? Nos estreitarmos nos aprendizados do Jesus Cristo, de nosso mestre e guia, o governador espiritual do planeta, atrás de quê? Da instrução. Cada vez que nós nos propomos a estudar, a trabalhar os ensinamentos de Jesus, nós estamos sendo caridosos conosco. Com nós mesmos, né? Então vamos ter esse cuidado. Deixa eu ver aqui para vocês. Eu tinha lido aqui um texto para vocês, porque junto com essa orientação, que a gente vai aprendendo e nos perguntando o que eu represento para os outros, né? Não no sentido de ficar aí penosos ou talvez meio reticentes com relação ao que os outros pensam da gente, não é isso. Mas o que eu represento? Né? Eu gostaria de ter alguém como eu perto de mim? Essa é a pergunta, né? Se as pessoas fossem como eu gostaria de ter pessoas assim, ao meu lado, porque nós negligenciamos às vezes esses ensinamentos e somos às vezes, pela ira, pela grosseria, pela revolta, nos tornamos assim pessoas que não muito bem vistas sob a ótica dos nossos irmãos de caminhada. Então, estamos aprendendo, estamos nos instruindo, estamos conforme os ensinamentos do Espírito de Verdade, amai-vos e instruí-vos. O primeiro e o segundo ensinamento. Então, se ele mandou
se instruir é porque a coisa é séria, é muito, porque nós damos aquilo que nós temos. Isso é lógica, né? Então, assim, o que eu estou dando para os outros, né? Então, a gente vai se programando, vai aprendendo, vai se instruindo. Eu tenho uma... Né, eu trabalho em Blumenau. São 45, quase 50 quilômetros para ir e para voltar também. E o que eu faço? Eu vou estudando, né? Vou ouvindo palestras, estudos sérios. Nosso querido Vécio Ferreira de Oliveira, o nosso mineirinho lá em Blumenau, também com a gente. Bom dia, mineiro. Muita paz para todos aí, um beijão para toda a família. Então, aqui, nós lemos, talvez vamos lembrar, você já se perguntou por que voltou à Terra mais uma vez? Aí vale frisar, né? Nós já tivemos 800, 900, mais de 1000 reencarnações. Não só na Terra. A maioria de nós não é da Terra, né? Já vemos para cá numa transformação que o planeta que nós estávamos passava, como a Terra passa nesse momento, de provas e expiações para a regeneração. Não tínhamos o suporte moral para ficarmos lá, né? Estávamos prejudicando, atrapalhando a evolução daquele planeta. Viemos para cá. Assim como bilhões e bilhões de espíritos da Terra estão sendo levados para um planeta primitivo, nesse momento, desde a Segunda Guerra Mundial. Então, não são milhares, milhões, são bilhões de espíritos, porque nós somos 8 bilhões de espíritos encarnados na Terra, mas vinculados ao nosso orbe, temos mais 22, 23, 24 bilhões. Então, são 30 bilhões de ovelhas que, como disse Jesus, não se perderão, mas atravessarão momentos nebulosos por causa de quê? Por causa de Jesus? Por causa de Deus? Por causa da nossa mãe querida? Por causa de um familiar? Não. Por causa da nossa semeadura equivocada. E vou usar a expressão equivocada para aliviar um pouco, porque em alguns momentos passados nós fomos até atrozes, como alguns são hoje. Esses terroristas, esses ditadores, né, muita gente morrendo por causa dessa corrupção toda, pagarão caro por isso. Talvez nós não vejamos aqui, nesta existência, mas eles arcarão com os custos da sua semeadura. Não é castigo, não. São consequências. Eles arcarão. Então, é muito triste pensar que alguém que acredita em Deus, pelo menos, eu não acredito em Deus. Eu tenho certeza que Deus é nosso Pai, é nosso Criador, como diz a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Que é Deus? A inteligência suprema, causa primeira de tudo e de todos. Então, alguém acreditar em Deus e fazer mal para os outros? Pode um cristão fazer isso? Um cristão que apoia aborto, que apoia a liberação de drogas? Pode um cristão isso? Ou ele não entendeu o recado, né? Ou não sabe o que é cristão, ou não sabe o que é, por exemplo, ser comunista, né? A distância é muito grande entre uma coisa e outra, né? Não, um cristão se dizer comunista, não existe essa possibilidade. O que o comunismo quer? É matar, como já matou mais de 100 milhões no planeta Terra, né? E tem alguns seguidores para isso aí, para essa tristeza, para essa desgraça na humanidade, né? Allan Kardec nos falou que o mal teria que chegar a tal ponto na Terra, teria que ser aparecido, porque o mal está sem vergonha de aparecer. O mal é mal e não está sem vergonha de aparecer, né? Estão ali mostrando o que eles são realmente. Então, nós temos inteligência para discernirmos o que é bom e o que não é. Porque o que é o bem e o que é bom é tudo que vem de Deus. O que não é bom não vem de Deus. Pode ter certeza disso. Basta analisar, né? Então, essas atrocidades que estão cometendo arcarão com as consequências dos seus atos. Acreditar em Deus, como falei, e prejudicar alguém que esteja ao meu lado, não tem nada de cristão nisso, né? Não tem nada de bom. Porque muitos que sequer têm religião são muito melhores do que nós, né? Que pregamos alguma coisa. O Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. E não é por ser elitista, não quer converter ninguém. Porque nós somos 5, 6 milhões de espíritas no Brasil a serviço dessa divulgação. Mas o Espiritismo é dos espíritos, não é dos espíritas, não. E todos somos espíritos, inclusive os nossos irmãozinhos animais, né? Lá tem uma mente guiando aqueles nossos irmãos, são sencientes, eles têm lapsos de concentração também, de pensamento, não são, né, duradouros como os nossos, né? Nós pensamos o tempo todo, temos de 70 a 90 mil pensamentos por dia, e a maioria deles não são bons. Depende de quem? Melhorá-los. De cada um de nós. Então, por isso que a instrução é tão importante, né? Você já se perguntou por que voltou à Terra mais uma vez? Reencarnação, a maior demonstração do amor de Deus por cada um de nós. Depois disso, o véu do esquecimento, para esquecermos as atrocidades do passado, né? Talvez nós possamos pagar aqueles débitos com muito amor. Vai depender de cada um de nós também. Não é castigo, nem punição divina. É a chance de evoluir, reparar erros, amar melhor e seguir mais leve. Reencarnar é parte da lei de progresso. Somos espíritos imortais, vivendo experiências sucessivas no corpo. Cada existência é uma escola
e cada dificuldade um aprendizado. A reencarnação é necessária ao adiantamento do espírito. É o meio de expiação, também de provas, de aprimoramento e do cumprimento dos desígnios de Deus. A pluralidade da existência é a chave da vida moral. Sem ela, não há justiça. Sem reencarnação, não tem nem por que Deus existir. Não existe a menor possibilidade de explicar as diferenças no planeta Terra. Não existe como explicar sem reencarnação. Ou alguém que nasce com a possibilidade de tocar um violino já aos 3, 4 anos de idade, tocar piano aos 4, 5 anos, né? A dor de ontem pode ser a cura de hoje. A queda de outra vida pode ser o voo desta. Às vezes nós olhamos para as doenças como uma coisa muito ruim, né? E às vezes não sabemos que aquela é a sublimação do espírito. Então, para o espírito, às vezes, até uma criança que nasce aí com uma leucemia, com um câncer, alguma coisa, aos 4, 5 anos, como explicar isso? Só a reencarnação explica. Mas nós olhamos aquilo como uma tragédia, mas para o espírito é uma bênção. Ele está se limpando das máculas, das manchas, das impurezas. Não tem outro caminho, né? E assim, quando nós olhamos para a doença como uma coisa realçando as belezas divinas, nós compreendemos que a nossa passagem aqui é muito rápida. Deus curou muitas pessoas naquela época, mas todos desencarnaram. Chegou a época deles, né? Nós temos o dom do magnetismo, nós temos magnetismo conosco, magnetismo animal, está aqui nos seres humanos também, estão nos nossos irmãozinhos animais, e nós temos às vezes a mediunidade, né, o mais ectoplasma, para transmitir para os nossos irmãos de caminhada. Às vezes nós curamos, e não sabemos disso, né? Aquele abraço forte, amigo, aquele sorriso, uma palavra meiga de carinho e luz, levantam, realçam as belezas do mais alto e colocam a caminho de um aprendizado de alguém que esteja muito necessitado, às vezes, pensando em suicídio. Você aceitou essa jornada para crescer e não está sozinho. A espiritualidade caminha com vocês, espíritos nossos, porque quando nós reencarnamos, é nosso tempo aqui, quando nós reencarnamos, estamos aí com os espíritos simpáticos aos nossos amigos, os espíritos familiares, os espíritos construtores. Então, uma equipe muito grande naquele momento da reencarnação, da miniaturização do corpo espiritual para realçar a beleza de uma nova existência. Vida só uma, existências várias, reencarnações milhares, né? Jesus já viveu como nós vivemos, né? Não tenhamos dúvida disso. O planeta que ele viveu como nós vivemos hoje já nem existe mais, virou poeira estelar. Nosso querido Durva de Mar aqui com a gente, bom dia a todos, valeu Durva, muita paz. Mas ele passou por esse processo de aprendizado também, e o único espírito puro que esteve na Terra, que está conosco, é o governador espiritual do planeta, mas é um dos espíritos crísticos que governam o sistema solar. Ele governa também outros planetas, já ditosos e felizes, como será a Terra um dia, daqui 7, 8 mil anos, como assim planetas primitivos, para onde muitos de nós estamos indo, por justamente não aprendermos a lição, por nos comprazermos no mal. Então isso é castigo? Como eu falo, não, é consequência. Deus não beneficia nem castiga nenhum de seus filhos, tudo é consequência dos seus atos. A reencarnação é uma das mais belas revelações da doutrina espírita. Ela nos consola, esclarece e responsabiliza. Não voltamos ao acaso. Cada detalhe da nossa vida é uma oportunidade de cura e aprendizado. Não há retrocesso para o espírito que busca a verdade. E essa verdade, como ensinou Kardec, é libertadora. Não tenhamos dúvida. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, disse Jesus. Que verdade é essa? Justamente é o conhecimento da reencarnação, que somos criaturas imortais, cidadãos do universo, né? Então vamos priorizar esses ensinamentos que nos dão sustentação nos momentos mais difíceis, nos clareiam a mente e evitam que obsessores se aproximem ou se aproxeguem da gente, né? Que eles se aproximem pelas nossas vibrações negativas. Vamos orar então pedindo um abraço forte, que nosso mentor nos abrace. Vamos sintonizar com o mais alto, que na questão 459 do Livro dos Espíritos, é uma das mais conhecidas, das 1019 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, os espíritos influenciam em nossas vidas? E eles respondem, sim. De ordinário, ou seja, quase sempre são eles que vos dirigem, mas pode ser para o bem. Nós temos uma música muito especial, ela é muito especial porque o Júnior, que eu acho que é pastor, né? Então eu descobri essa semana ele contando a história da filha dele que caiu numa piscina, mas sem água, rachou a cabeça e o médico constatou a morte. E ele viu nesse momento, se aproximando da UTI, um senhor já de cabelos brancos, que chegou perto dele e disse, cante meu filho, cante. Ele, mas cantar aqui? Ele disse, cante meu filho. E ele começou a cantar essa música. E ela se recuperou.
né? Hoje ela tem 22, 23 anos, se eu não me engano, que ele falou. Então é uma música muito especial. Vamos ouvi-la. Preste atenção. Na letra, na melodia, nessa vibração poderosa. Coisas boas dentro de casa. E a voz também linda. Guia-me, Senhor. Coisas boas aqui dentro. É o que nós vamos dar daqui para frente. Meu Face. Compositores e intérpretes sensibilizando e esclarecendo mentes e corações. Neuza. Pequeno intervalo aqui agora com os nossos apoiadores. No seu lar. Depois voltamos com a mensagem do Divaldo Pereira Franco, sempre muito especial, né? Nosso Divaldo agora na parte espiritual retornou aos 98 anos, um trabalho em que ele visitou mais de 71 países. Um trabalho idêntico ao de Paulo de Tarso, né? Graças a eles o Espiritismo se firmou como consolador prometido em muitos países, né? Muitas cidades que receberam. Eu tive uma grande alegria de ser o mestre de cerimônias num seminário que ele fez em Blumenau. E é uma energia muito boa chegar pertinho dele. Nós que Juarez Pintarelli acreditamos em Jesus Cristo é praticar o que ele pregou. Exatamente, Juarez. Basta seguir isso, né? Seguir os ensinamentos do Cristo, nosso mestre maior. É o governador espiritual do planeta. E na questão 625, Allan Kardec pergunta qual o maior exemplo e modelo para a humanidade, como guia da humanidade. E a resposta mais curta do Livro dos Espíritos, Jesus. Valeu, Juarez. Aneide, um beijo grande para ti e para toda a família aí, tá? Muita luz para todos. Um abençoado domingo para vocês também. Obrigado por estar com a gente mais uma vez. É seguir os... É para sermos felizes.
É o caminho para encurtar, né, essa procura pelo que tem de mais importante, porque todos queremos sermos felizes. Todo mundo quer. Né? Alguns de uma forma totalmente contraditória às leis divinas. Né? Estão comprometidos, se equivocando, e muitos deles, se comprazem no mal, serão recambiados ou encaminhados para mundos primitivos. Passar por todo aquele processo de novo. E não é brincadeira, não. Os homens estão nas cavernas lá. Muitos vão para o planeta início de provas e expiações, que já foi à Terra uma vez. Né? Passou pela Idade Média, aquela coisa toda, aquela tristeza. O Ney Vaz, nosso querido Ney Vaz, lá em Rio do Campo, também com a gente. O Ney, o Wanda e toda a família Vaz. Muita luz para todos, tá? Beijão aí para todos que estão nos acompanhando nesse momento importante. Nós temos a mensagem do Divaldo Pereira Franco, que vai falar sobre o teu Cristo. Né? Sempre, sempre muito especial. E toda quinta-feira tem ao vivo lá, direto da Mansão do Caminho, né? Perguntas e respostas, um programa que eu acompanho há anos também. Sempre foi com o Divaldo, mas agora tem uma equipe muito preparada, sempre preparada, né? E todos podendo aprendermos mais um pouco, né? Porque, como eu falei, o Espiritismo não é proselitista. Eu não quero converter ninguém, não. Mas nós temos mais de 50, 60 milhões de simpatizantes da doutrina. E é lógico que são de outras religiões, né? Mas já compreenderam que reencarnação é lei de Deus, o Espiritismo não criou a reencarnação. Só demonstrou que a reencarnação é a maior demonstração do amor de Deus por cada um de nós. Assim como a gravidade sempre existiu, mas foi descoberta por alguém. Né? E tem muitas leis divinas que nós desconhecemos ainda. Estamos aí começando a só compreender o significado da vida, né? Mas já nos dá sustentação para os momentos mais difíceis. Que a dor é inevitável na Terra, mas o sofrimento é por nossa conta, pela nossa falta de fé, a falta de certeza do reencontro com entes que nos antecederam na grande viagem, ao retorno à pátria verdadeira. Lembra? A pátria verdadeira. Não somos daqui. Estamos num mundo aqui quase que de ilusão, nos preparando, nos burilando, nos preparando para coisas bem maiores. A Nedina com a gente também. Bom dia, Nedina. Muita paz, muita luz. Vamos lá, então? Todos os domingos, do meio-dia às 14 horas. Prestemos atenção nessa mensagem muito linda. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Possuis recursos inimagináveis que estão em germe em tua alma, aguardando os teus estímulos. Por enquanto, sintonizas com as províncias de sombra por onde transitaste e já deverias ter te libertado da sua presença. Vez que outra descobres toda a força que jaz em ti aguardando. Jesus utilizou-se dos seus recursos para demonstrar a finalidade a que se destinavam. Acalmou os ventos e devolveu ao mar a sua tranquilidade. Liberou obsidiados e restituiu equilíbrio aos obsessores. Sarou enfermidades e recuperou doentes da alma. Multiplicou pães e peixes e alimentou espíritos esfaimados da verdade. Iluminou a terra e jamais se eclipsou. Possuis o Cristo interno poderoso que é teu, mas o mantens manietado sem ensejar-lhe ação. Deixa-o espraiar-se através de ti. Ele é harmonia e tu estás desequilibrado. É amor e tu és carência. É claridade e tu és sombra. É vida e tu te debates nos grilhões da morte. Com ele agindo por ti, terás decisão para te negares aos pensamentos doentios que se transformam em tormentos e ações nefastos. Eis, antes de tudo, o teu mundo interior, e porque aí ele habita, todo te renovas e dás margem a que estuem as tuas potencialidades para a realização do programa de paz e vida.
a que estás vinculado. Programa Aldeia Felicidade. Apresentação Zeca Grava. Voltando também aqui para Cretina FM. Nosso querido Delcio Bertoldi, bom dia, Zeca, um ótimo domingo para você e a família. Para vocês também, Delcio, muita paz, muita luz no coração de todos aí. Obrigado por estar conosco mais uma vez, né? Deixa eu ver aqui como é que tá. Voltando também aqui para a Cretina FM, agora oficialmente, os amigos, né? Saudações a todos. Voltamos, ouvimos aí a mensagem do Divaldo Pereira Franco, uma mensagem muito linda, muito especial, o Teu Cristo, né? Para sermos felizes, né? Que aconcheguemos Jesus em nosso coração, possamos aprendermos a nos instruirmos, para sermos referência a quem esteja ao nosso lado, sermos pequenas luzes para os que nos acompanham, né? E que nos acompanham não só do mundo, né? Porque nós temos as obsessões, mas não é só do mundo espiritual para cá, não. Nós obsediamos também os nossos irmãos desencarnados, né? Trazendo eles para perto de nós. Eu lembro uma passagem, André Luiz, que foi o Carlos Chagas, né? Na última encarnação, e nos conta o caso de uma senhora que vivia atribulada, com doenças, e eles visitando a casa dela, viram que o marido dela, que tinha desencarnado há algum tempo, estava sentado no sofá de sempre, ele estava acostumado, né? Totalmente transtornado. Conseguiram encaminhá-lo para as áreas de refazimento do mundo espiritual. E ela, o que ela fez, o desespero dela, ela não via essa cena, mas sofria tanto, né, pela ausência do marido, que conseguia traí-lo de volta cada vez. E ele voltava para aquelas condições, né, na mesma situação. Então, assim, nós obsediamos também os nossos entes queridos. Obsediamos, às vezes, nossos irmãos de caminhada, principalmente pais, às vezes, né, desacordados com as lições do mais alto, que obsediam seus filhos, fazendo só o que eles querem, né? Não dão liberdade para o seu filho. A Lúcia, dando um toque para todos aí, a nossa querida Lúcia Marques Bagatina, lá em São Paulo, uma iluminada semana para todos nós. Isso aí, Lúcia, muita paz para todos, tá? Obrigado por estar conosco mais uma vez. Mas Jesus não nos deixou órfãos, não. Vou-lhe enviarei outro Consolador que ficará convosco eternamente. Ficará convosco até os últimos dias. E esse Consolador é o Espiritismo. Não precisamos nos aprofundar muito para termos essa certeza. E eu repito o que eu falei no começo, talvez alguns chegaram agora, o Espiritismo não é dos espíritas, não. O Espiritismo é dos espíritos. E todos somos espíritos nessa caminhada de aproximação, de burilamento, de aperfeiçoamento, né, em direção ao Pai, para sermos mais felizes. Então o Espiritismo sempre existiu. Desde que o mundo é mundo, sempre existiu esse contato entre o mundo invisível com o visível, o físico e espiritual, né? A influência dos espíritos sempre existiu. O que o Espiritismo vem nos trazer, as informações a respeito dele. Como eu comentei antes, né? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Está em Mateus, capítulo 11, 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Nós aqui do Márcio Pessotti com a gente, bom dia, até o domingo, muita luz e paz. Valeu, Márcio, muita paz para todos. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhes mitiga o amargor. Foi isso que Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. E Allan Kardec foi enfático. Ele não falou fora do espiritismo não tem salvação. Ele foi enfático, falou fora da caridade não tem salvação. A caridade com quem esteja ao nosso lado, mas com a gente também. Comentei no início do programa, quando nós nos propomos a nos instruirmos, nós estamos sendo caridosos com a gente mesmo. A Inês pode olhar com a gente aí, bom dia Inês, muita paz para todos aí, tá? Um beijão grande no coração. Né? Então vamos aprender. O Espírito de Verdade nos dá esses dois ensinamentos. Amai-vos e instruí-vos. O que estamos esperando? Né? Do Divaldo Pereira Franco temos 260, 270 livros. Carlos Bacelli tem mais 200. Do nosso querido Chico Xavier tem 550. Né? Para termos uma ideia. Eu sempre comento que a nossa casa espírita é pequena, tem uma biblioteca pequena, mas tem estudo para 40, 50 anos, gratuitamente. Pega um livro esse mês, volta, pega outro, e se estudar,
vai levar um ano para cada livro, não tenhamos dúvida disso. Eu lembro que a passagem do Divaldo, quando ele conheceu um espírito amigo, Joana de Anjos não tinha se manifestado com esse nome ainda, ele pediu orientação sobre ela e outros espíritos também, né, que o acompanhavam, e disse, leia o livro dos espíritos. Ele leu. E agora, minha irmã? Agora leia de novo. E agora? Leia de novo. E assim foi 8 ou 9 meses. E agora, minha irmã? O que vamos fazer? Agora vamos estudá-lo. E o Chico, que foi o codificador como Allan Kardec, tinha o Evangelho segundo o Espiritismo na mente desde os 5 anos de idade. Mas estava sempre estudando. Chegava na casa dele, estava lá com o Evangelho segundo o Espiritismo ou com o Livro dos Espíritos. Né? Veja assim, um espírito, né, a envergadura dele com a nossa não tem nem comparação. É como nos compararmos, às vezes, com o nosso irmãozinho animal que está evoluindo e chegará como nós. E nós chegaremos a anjos e arcanjos. É do átomo ao arcanjo. Os amigos espirituais nos dizem. Quem é um anjo ou arcanjo hoje já foi um átomo, né, que passa depois um átomo psíquico, e essa transformação nós não sabemos. Né? Nem espíritos nobres não sabem ainda como Deus faz essa transformação. Né? Mas já estagiamos no mundo físico, no mundo, mundo animal, vegetal, animal, agora hominal, em direção à angelitude. Apressar o passo é por nossa conta. Seremos anjos, não tenhamos dúvida. Agora, apressar o passo é por nossa conta. Deixa eu ver, então, deixa mais um textinho aqui desse. Esse está no capítulo 6, Cristo Consolador, do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender, Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem na época predita cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu Cristo, ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. O Brasil hoje passa por uma situação muito delicada. Mas Ismael é o governador espiritual do Brasil, com uma equipe muito grande e a serviço de Jesus. Sabe que nós podemos achar que estamos abandonados? Não, né? É que estamos passando por isso, ainda temos algumas coisas, né, como o nosso, vamos usar a expressão karma, né, que não é usada no Espiritismo, mas dos nossos desfazeres do passado, dos nossos equívocos. Mas tudo se resolve no tempo certo. Né? Jesus está conosco, é o amigo incondicional de todas as horas, e tudo será resolvido, e o bem prevalecerá. A luz venceu, sempre venceu, sempre venceu. Só há trevas e escuridão onde não há luz. Quando a luz chega, tudo se esclarece, né? É o que está acontecendo no momento. Eu falei no início do programa que Allan Kardec disse que o mal teria que chegar a tal ponto que a humanidade sentiria necessidade do bem. E é o que está acontecendo. O mal está sem vergonha de aparecer, em todos os lugares. Temos um sistema aí descomunal, né? A implantação do comunismo em vários lugares, mas as forças do bem estão operando. Quando alguém se propõe a fazer o bem, é ajudado pelos espíritos superiores também. Assim como o mal é ajudado por quem quer o mal. Não tenhamos dúvida disso. Mas Jesus governa o nosso planeta, então vamos confiar. Ele só nos quer o bem e ninguém sabe o tempo certo, né? Mas tudo no tempo certo, de acordo com o que tem que ser feito. Homens fracos, que compreendei as trevas das vossas inteligências, não afasteis o fástio que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzi-los, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Olha que maravilhoso. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, cristãos, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis ou nada, vozes vos clamam. Irmãos,
nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Então essa confiança, a fé é isso. Já estamos sentindo confiar, orar e vigiar, está dizendo nossa querida Lúcia? Exatamente. As orações são importantes. O último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é justamente sobre as orações e o poder que a oração tem. Imaginemos-nos então todos orando, pedindo uma luz para o nosso Brasil, para a nossa terra, para o nosso orbe. Então essa luz se estabilizará essas confluências ou essas incongruências, né, que estão acontecendo. Nossos irmãos precisam de luz. Lembram de Jesus? Na cruz? Pai, perdoai-lhes. Eles não sabem o que fazem. Justamente, talvez nós estivéssemos lá naquela época gritando Barrabás, né? Fomos influenciados para isso. As trevas estão trabalhando, mas Jesus, com o seu exército do bem, também está trabalhando. Né? Uma equipe muito grande. Então vamos confiar. Estamos aqui, não estamos sozinhos. Quem nos colocou aqui nos acompanha, nos quer o bem, nos intui, nos instrui. Evangelho no lar. É uma campanha permanente da Federação Espírita Brasileira, porque sabe do poder de orarmos juntos com a nossa família. Não nos esqueçamos disso. Talvez não todos os dias, mas um dia, 2 por semana, em horário fixo. Dia fixo, horário fixo. Porque as equipes espirituais estarão conosco, abrilhantando o nosso encontro com a família, inclusive com as crianças, transformando a nossa casa num lar, numa fortaleza, numa redoma, que espíritos inferiores não conseguem adentrar. Não tenha dúvida disso. Então, nós sabemos hoje que um lar sendo beneficiado com o Evangelho dos seus familiares ilumina todo um quarteirão. Imaginemos-nos então todos orando, não ao mesmo tempo, que vai ser difícil, né? Cada um tem as suas particularidades, mas fazendo oração e aquela luz chegando em cada cantinho. Então, quando eu faço minhas orações do Evangelho do Lar, a gente ora todo dia, não tenhamos dúvida, mas o Evangelho em si mesmo, toda quarta à noite e todo domingo às 11 horas. Saio da casa espírita hoje e vou para casa para fazer Evangelho. Eu sei que essa luz está me iluminando, está me protegendo, mas eu penso em cada um dos vizinhos também, penso na nossa cidade sendo iluminada com força. Eu tenho certeza disso, não tenho dúvida que essa luz está chegando, que nós nos propomos a trabalhar com o Cristo nas possibilidades redentoras. Né? Nosso querido Valveri Testoni também com a gente. Bom dia, Valveri. Muita paz, muita luz. Né? Marceli Zermiani também com a gente. Bom dia, flor do dia. Sempre dizia, né, Ivan? Né, Marceli? E aqui um recadinho de Allan Kardec. Ser espírita não é ser nenhum religioso, é ser cristão. Não é ostentar uma crença, é vivenciar a fé sincera. Não é ter uma religião especial, é deter uma grave responsabilidade. Não é superar o próximo, é superar a si mesmo. Não é construir templos de pedras, é transformar o coração em templo eterno. E cada vez que nós fazemos isso, nós nos lembramos também de outra frase de Allan Kardec, que está na coletânea de preces espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Os maus espíritos somente procuram os lugares onde encontram possibilidade de dar expansão à sua perversidade. Para os afastar, não basta pedir-lhes que se vão. É preciso que o homem elimine de si o que os atrai. Os espíritos maus farejam as chagas da alma como as moscas farejam as chagas do corpo. Assim como se limpa o corpo para evitar a bicheira, também se deve limpar de suas impurezas a alma para evitar os maus espíritos. Então a matriz está aqui. Eu sintonizo com quem eu quero. Quem eu quero esteja do meu lado? Espíritos bons, espíritos nobres, espíritos familiares que querem me dar o bem, mas às vezes eu não ausculto o meu coração, né? Não perscruto as minhas atividades e não me disponibilizo para receber essas instruções do mais alto. Isso depende de cada um de nós. Então vamos nos momentos de angústia, de ansiedade, fazer oração, mas esquecemos disso às vezes. É ou não é? Né? Eu sei por mim mesmo. De vez em quando estamos angustiados, esquecemos de fazer um Pai Nosso, de fazer essa religação com o Cristo dos seus emissários, porque cada vez que nós nos detemos num pensamento positivo, pedindo um amparo, uma luz, alguém está nos abraçando. E nós nos sentimos melhor. Assim, quando nós oramos por alguém, talvez naquele momento eles não estejam em sintonia, mas aquela vibração vai ficar esperando até que ele esteja bem. Assim como cada um de nós. Quando nós nos predispomos, quando nós realçamos a beleza do silêncio de uma música boa, somos inundados com essas vibrações positivas de alguém que fez a oração por nós, aqui na Terra ou talvez além túmulo, né? Eu lembro que o Chico dizia que cada vez que nós oramos para alguém que já desencarnou, que já está na parte espiritual, eles como que recebem uma flor naquele momento, né? Essa vibração chega para eles e eles se sentem muito bem mesmo. Vamos ver o nosso horário? Dá para a gente ler mais uma coisinha? Eu acho que dá, né? Deixa eu ver o que tem aqui para vocês.
Nós falamos de obsessão, eu vou ler um texto aqui bem legal, muito especial mesmo. Por isso, a obsessão, eu lembro já, parece que eu vi do Divaldo há 20, 25 anos, que a obsessão seria uma calamidade no ano 2025, assim como os distúrbios, né, estressantes, né, as mentes desequilibradas e a depressão. Isso está acontecendo muito suicídio, inclusive de jovens, né, porque às vezes não foram apresentados a Jesus na sua tenra idade. Uma preocupação constante é que nós aproximemos nossas crianças, nossos rebentos de Jesus, quanto mais cedo melhor, porque a possibilidade de errar é muito pequena. Vamos lembrar disso. Você já pensou que talvez o seu maior inimigo more dentro de você? A obsessão não começa do lado de fora, começa nas brechas que deixamos abertas. Rancores não resolvidos, desejos descontrolados, pensamentos desorganizados. Espíritos obsessores não são monstros mitológicos, são irmãos em desequilíbrio, feridos, magoados, desconfiados do amor, procuram o que perderam, afeto, justiça, reparação, mas fazem isso da pior forma. São como crianças espirituais gritando por atenção, tentando chamar para si aquilo que lhes faltou. E você, o que tem oferecido a eles? Eles se aproximam quando sentem o cheiro das nossas feridas, quando percebem que há ódio, orgulho, vaidade, mágoa não perdoada. São atraídos pelos nossos estados íntimos desajustados. Eles não invadem, são convidados silenciosos da nossa desatenção espiritual. Matriz está aqui, lembremos. E a pergunta que precisa ser feita é: como estou alimentando esses convidados? A obsessão é uma ligação de afinidade. Você vibra, eles sintonizam. Você pensa, eles reforçam. Você sente, eles invadem. Mas há uma chave. O obsessor só permanece onde encontra sintonia. É preciso limpar a casa mental. A nossa descarga virtual, que a Nevan tanto falava, né? De nada adianta gritar, ordenar, expulsar se a porta permanece aberta. Reforma íntima. Esse é o verdadeiro exorcismo. Os espíritos só se afastam quando não encontram mais razão para ficar, quando seu coração deixa de ser um campo de batalha e se torna morada de paz. Não se engane, você não é vítima. É responsável por aquilo que atrai. O obsessor não é seu castigo, é seu espelho. Ele denuncia a ferida que você ainda se recusa a cuidar. Em vez de odiá-lo, ouça-o. O que ele exige de você? Perdão, humildade, resgate, amor? A obsessão é uma aula silenciosa sobre nós mesmos. Um chamado à transformação. E o bem não grita. Ele apenas ocupa o espaço que o mal deixa quando você escolhe se curar. Então, como eu falei, tudo depende de nós. A sintonia também. Somos vigiados por uma nuvem testemunha, diz Paulo de Tarso. Quem são essas testemunhas? Somos nós que, sem a veste física, nos aproximamos, às vezes, pela ignorância, de quem nós queremos nos vingar. São esses espíritos obsessores. Porque se eles querem se vingar, é porque nós os prejudicamos no passado. Então, a primeira coisa é pedir perdão. Nós já realimentamos a nossa possibilidade redentora com os ensinamentos do Cristo. Vamos nos aprofundar, então. Tenhamos consciência dos nossos quefazeres, do nosso dia a dia, das nossas tarefas evolucionistas, né? É um processo de evolução, progresso é a lei de Deus, é imutável. Estamos progredindo, não tenhamos dúvida. Podemos até estagnar em determinada existência, em determinada reencarnação, mas retroagir nunca. O espírito não retrograda, é só evolução. Então que não permanecemos, né, nesse nível de estagnação. Vamos nos aprofundar, vamos aprender, vamos nos instruir para sermos forças poderosas na vida de quem nos rodeia. Sermos realmente exemplos para quem está aí conosco. Vamos ver aqui agora então? Vamos ouvir mais uma música muito especial, com Tim e Vanessa, Caminhando Juntos. Eu quero agradecer a todos vocês que estão conosco, como sempre, nos ajudando aqui, né, nas manifestações de carinho, de amor, de luz, as vibrações que chegam e que juntos sempre abrimos aquela clareira na atmosfera, na psicosfera, recebendo os eflúvios divinos. Aí nós realimentamos o nosso consciente e subconsciente, imaginando Jesus com as suas mãos, né, entreabertas, colocando aquilo em nossos corações. Aí nós potencializamos esse sentimento, direcionando para as pessoas que precisam. Aí nós pensamos nas pessoas que estão nos hospitais, em casa, acamados, adoentados de todas as espécies, inclusive mentalmente, esses nossos irmãos que pela corrupção vão alimentando uma coisa muito ruim, um sistema, né, que tem que ser eliminado, né? O Espiritismo é o maior antagonista do materialismo. Então vamos estudá-lo, vamos aprender um pouquinho mais, para sabermos discernir exatamente o que é o bem e o que não é,
mas tenhamos a certeza, se operarmos em confluência com os ensinamentos do Cristo, saberemos discernir. Que, como eu falei antes, o aborto, né, essa forma de comunismo querendo ser implantada, não é coisa de Deus. Né? Muitas mortes, muitos desastres, muita coisa ruim acontecendo, né? Porque parece que... Por que alguém seria contra Deus, contra a liberdade, contra a família? Por que alguém seria contra isso? Né? Então são coisas das trevas. Nossos irmãos equivocados que vão alimentando os encarnados, né? Que é um rolo compressor. Né? Então eles têm que ser alertados. Alertados agora, porque esses que se comprazem no mal não reencarnarão mais na Terra. Chegou o momento da separação do joio e do trigo. Eu não acho isso. Eu tenho certeza, isso já está acontecendo desde a Segunda Guerra Mundial, mas é um processo que começou 100 anos antes da chegada do Consolador, da chegada do Espiritismo. Então estamos agora sendo instrumentos, né, para captarmos essas instruções e também sermos pequenas luzes para que os nossos rebentos não se percam. Por isso, lembre do ensinamento: apresente Jesus o quanto mais cedo às suas crianças, aos seus filhos. E a possibilidade de errarem aqui na Terra será muito pequena. Uma música então, essa vibração positiva. Um beijo muito grande para todos, que tenham todos uma semana muito abençoada. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre e Guia, nossa Mãe querida, e toda a equipe espiritual, né, como Chico Xavier, né, como Bezerra de Menezes, suas falantes, que possam nos ajudar nessa semana para errarmos menos, né, para aperfeiçoarmos o nosso cotidiano com atividades no bem e na luz. Não fazermos aos outros o que não queremos para nós, e fazermos sim o que queremos para nós. Beijo muito grande. Vamos sentir essa vibração. Coisas boas dentro de casa. Lembre disso. Nós criamos formas, pensamentos. Então que sejam positivos, porque elas impregnam o nosso lar. Né? Então que sejam positivas. A Lúcia dando mais um recado. Jesus, nosso porto seguro. Um bom início de semana, paz e muita luz. Lúcia, nossa querida Lúcia Marques Bagatin, lá em São Paulo. Também sempre nos ajudando. Beijo grande para todos. Vamos lá então. Nossas paredes, nossos móveis, nossa cama está impregnada. Coisas boas ou não? Vai dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das coisas que assistimos, das coisas que ouvimos, das coisas que nós lemos. Então, beijo muito grande para todos. Quando me sinto cansado, olhando as trevas que devo enfrentar, quando eu olho o passado e vejo quanto eu já fiz sofrer, quero saber quem sou eu, saber o que me fez, por que estou aqui. Respire fundo. Parece que o alívio já é imediato, né? Nós nos concentramos melhor, aprendemos mais fácil. Assim seja, Jesus. Louvado seja, Jesus. Como dizia a Madre, a irmã Dulce. Obrigado, Jesus. Louvado seja, Jesus. Me estende a mão, me dizendo que juntos iremos mais longe, eu possa sonhar. Quem sou eu? Que não vê que meu Deus, acima de tudo, vem cuidar de mim. Vem cuidar de mim. Vamos pedir. Quem sou eu? Sou um ser tão feliz, pois eu já descobri que eu tenho você. Vanessa entrando agora, uma dupla maravilhosa. Tim e Vanessa, marquem aí, é muita coisa boa. Quem sou eu que não vê que a chuva não escolhe o solo que vai irrigar e descerá, apenas cumpre sua missão. Os ventos divinos irão te levar. Quem sou eu que não vê que ao lado um ser encantado me chama de irmão e me
muito grande. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Muita paz, muita luz.